Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando mais uma aula, né, do nosso cursinho, com um pouco de aprendizado sobre mediunidade. Agora a gente está no item sobre obsessão. Que possamos hoje aprender mais um pouquinho entre amigos, né, entre amigos de boa vontade, que possamos aprender em nome de Jesus. Vamos fazer a prece de iniciação? A aula de hoje. Amado Mestre Jesus, humildemente agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, mais uma sexta-feira, Senhor. Nosso abençoado cursinho de aprendizado simples, mas que abre as portas do entendimento e dos nossos corações. Uma vez de portas abertas, coração adentro, o ensinamento chega de manso, sem ofensa, sem alarde, sem susto. Que possamos, Senhor, guardar nos nossos corações, na nossa mente, os ensinamentos. Que possamos compreender, assim poder utilizar nos momentos acertados o conhecimento que estamos obtendo aqui. Em seu nome, Jesus, iniciamos as tarefas de estudo da noite de hoje. Agradecemos pela noite, agradecemos pelo dia de hoje, por todo o trabalho que tivemos na noite de hoje. Assim sendo, os nossos corações agradecidos iniciam o estudo da noite de hoje. Agradecemos a Jesus e agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Se conosco, Senhor, se conosco, Mãe amada, hoje e sempre, que assim seja. A gente vai vendo sobre a questão da obsessão e ficou de vocês terem lido o item 252 do Livro dos Espíritos. Alguém leu? Você leu, Yasmin? Não cheguei a ler. Eu nem lembrei dessa parte. Esqueceu? E você, Laura, você leu? Meu Deus do céu, tinha isso? Ave Maria. Olha só que pecado, não li. Brincadeira, não era para vocês ler, não. Só para ver se vocês estão atentos. Ah, peguei. Então, a gente tem esse item aqui, gente, o item 252, o Eric deixou arrumadinho aqui para a gente entender um pouquinho sobre o exemplo de obsessão, né? Sobre a questão da obsessão ser uma mão de via dupla, sabe? Mão de não tem jeito de ocorrer obsessão partindo de um lado só, né? Precisa ter um passivo, né? Um ativo e um passivo, senão não tem como ter obsessão, não tem como. Então, aqui é uma explicação sobre isso. Então, a gente vai ler esse item. Tem um paciente de ouvir? É pequenininho, tá? É meia página só. Então, eu vou ler. Ó, item 252. Só um minutinho aqui. Item 252, né? Da segunda parte do capítulo 23, sobre obsessão. Ele fala o seguinte: essa frase é chocante, prestem atenção. As imperfeições morais do obsidiado. Quem é o obsidiado? Que a gente chama de vítima, tá? Então, as imperfeições morais do obsidiado frequentemente são um obstáculo à sua liberação. Eis um exemplo notável que pode servir à instrução de todos. Por que a gente sofre obsessão? O Edson, no começo, ele já explicou, né, que eu participei um pedaço da aula, dos vários motivos da obsessão. Mas qual que é o principal? Baixa a vibração. Da vibração, né? Mas você está vibrando mesmo, é porque você é do mesmo nível. Você está mesmo. E tem a... Né? Mas tem muito, a gente vê muito caso de obsessão, caso de vingança, é o que mais tem. Né? E tem dois tipos de obsessão que mais ocorrem, são os casos de vingança e os casos da sintonia. Né? Porque você tem aqueles defeitos morais, você atrai outros espíritos que têm os mesmos defeitos e vão compartilhar com você. Você se torna vítima deles. Mas, na verdade, você não é vítima, você também está obsidiando. Você está atraindo, chamando para você. Por causa das coisas que você gosta. Por causa das coisas que você guarda lá no seu coração e não conta para ninguém. Por causa das coisas que você faz escondido, que o seu esposo, a sua esposa não pode saber.
Essas coisas que a gente traz guardado, que ninguém vê, a gente vê só a conta sozinho, faz só a conta sozinho, né? Ou tem alguns amigos específicos para fazer com você, essas imperfeições aí que atraem eles e ninguém tira. Eu estava conversando com a Yasmin mais cedo, você vai tomar passo o resto da sua vida. Você vai fazer tratamento no centro o resto da sua vida. Você vai para a igreja evangélica tirar os capetos, os demônios para o resto da sua vida. Se você não mudar, se você não mudar seu íntimo, não abandonar essas imperfeições, você nunca deixará de ser um obsidiado. Nunca, nunca. Você vai morrer obsidiado. E quando morrer, quando desencarnar, tem muita chance de você cair nas garras deles e participar com eles, fazer parte do grupo deles. Porque você é igual. Né? Então, não vem com essa história de coitadinho do fulano, ele é tão obsidiado. Eu pensava assim antes de estudar, né? Mas por que isso acontece, né? Tá, a pessoa não tem merecimento? Tem. Ah, tem. Não acontece com quem não tem merecimento. Né? Então, todos temos que a obsessão acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo, sim, mas esses são os níveis de obsessão e os tipos de obsessão. Né? Obsessão grave, né? Que torna você um fantoche, que torna você sem vontade, você faz o que eles querem, é outro tipo já bem avançado, né? Bem grave, crônico de obsessão. Mas vocês já viram lá no começo das obsessões simples, né? Onde começam todas as coisas, mas todas elas partem de nós primeiro, de nós. Ninguém vem te atacar do nada, não. Né? Igual você está na rua e é assaltado. Você já parou para pensar? Quando você vê os assaltos acontecendo na rua? Ontem eu estava vindo do centro, Yasmin, né? A gente não acabou tarde, porque teve até pouca gente, que ontem foi feriado, muita gente viajando, não foi? Você sabe o que eu vi, Yasmin, na rua? Uma moça muito bonita, jovem, muito bem arrumadinha, com as perninhas bonitas de fora, completamente só, porque a rua estava deserta, num lugar perigosíssimo. Sabe, Yasmin, o pontilhão subindo aqui para ir para a casa da sua mãe? Sei. Então, aquele pontilhão, Yasmin, completamente sozinha, com o smartphone na mão, ligado com aquela luz acesa, resplandecendo, e ela completamente só, e na rua não tinha uma alma viva, um encarnado, não sei eu passando de carro. Qual que era a chance dela ser assaltada, ou espancada, estuprada, alguma coisa assim nesse sentido? 100%. Né? Tinha uma chance, pode ser, tomara que não tenha acontecido nada, acho que não aconteceu, a gente nem não viu noticiário nem nada, né? Deus a protegeu. Mas ela não tinha uma chance alta de acontecer uma coisa dessa? Você faria isso? Não era tarde da noite, mas por ser feriado, estava muito deserto. Você faria isso? Você andaria naquele lugar ali, Yasmin? O Lauro, que não conhece aqui, não sabe. Naquele lugar, Yasmin, você andaria sozinha com o smartphone na mão, falando no telefone? Nunca. E nem com a roupa que ela tava. Eu não Não, andaria. então, quando a gente vê acontecer muitas coisas, né? Ah, mas aconteceu isso, fulano não tem culpa pela roupa que usa, não tem. Tudo tem a ver, gente. Tudo. Você está demonstrando às pessoas como que você é. Desde a roupa que você veste, ao tom de voz que você utiliza, ao tipo de cabelo que você utiliza, a hora que você anda, tudo você está demonstrando para as pessoas quem você é. Nós somos um retrato vivo de nós, da nossa alma. Nosso corpo, a nossa vestimenta, o nosso tudo que nós usamos é mostrando o que a gente é por dentro. Então, se aquela moça é assaltada ali, ela merecia ser assaltada? Não. Não sei se ela foi, acho que não, tomara Deus que não. Né? Não estou dizendo que a pessoa merece ou não merece. Eu estou dizendo que você abre brechas para que isso aconteça. Não estou falando de merecimento, não. Uma mulher não merece ser estuprada porque ela está com um short mais curto. Não é nesse sentido, não é por esse viés que eu quero pegar. Eu quero pegar pelo viés, né, da pessoa fazer uma coisa que está chamando, não que ela mereça ou desmereça. Ninguém merece passar por situação dessa. Mas a pessoa não está tomando os devidos cuidados. Igual você vai no banco, saca um dinheiro, uma quantia maior assim, você não sai com mais cuidado? Você não vai com o seu esposo, ou com seu pai, ou com um amigo, assim, para andar junto, assim, evitando demonstrar aquele dinheiro? Então, por que você não sai mostrando dinheiro para todo mundo assim, ó? Por quê? Porque é perigoso. Você merece ser roubado? Não. Mas você está tomando cautela. Caldo de galinha e cautela não faz mal para ninguém. Então, cautela é uma coisa, merecimento é outra. Não vem com esse viés aí de merecimento que a pessoa fez assim, ela mereceu ser estuprada, ela mereceu isso, porque estava com o shortinho assim, porque não é isso nesse sentido, não é esse viés que eu quero dizer. Eu estou dizendo da cautela.
Então, nós não tomamos cautela com os nossos pensamentos, com as coisas que a gente gosta, sabendo que aquilo não é bom, sabendo que aquilo não agrada ao Senhor, né? A gente continua fazendo o que a gente gosta. Então, se eu gosto, eu vou atrair quem gosta. Porque logo, gente, a gente começa a reunir com as pessoas, você começa a fazer os grupinhos, não é? Vamos pôr assim para vocês entenderem melhor. Você chega numa festa, não tem os grupinhos? As tias, né? Lá mais maduras, as tias assim, mais ou menos da minha idade, 50 e poucos anos mais maduras, lembrando dos meninos pequenos, dos sobrinhado pequeno, lembrando da avó, aquela coisa. As vozinhas já mais velhinhas, que não estão lembrando de mais nada. As mais novas, as meninas que estão grávidas, que está tendo neném agora, trocando ideia. Nossa, seu neném começou a andar rápido, seu neném falou mais depressa. Nossa, minha gravidez foi assim. Não tem os grupinhos? A gente se une, você vai num conversa, principalmente o anfitrião da festa, conversa, não vai, conversa um pouquinho com um, com o outro para dar atenção para todos os seus convidados, mas as pessoas se juntam de acordo com as afinidades. Gente, no plano espiritual é a mesmíssima coisa. A gente é juntado por afinidades. Se suas afinidades são de um tipo, lá no plano espiritual você vai ficar com as pessoas dessa mesma afinidade. É tão simples entender obsessão. Por isso que é um assunto que eu amo, eu adoro. Então, essa primeira frase do texto que o Hélio pediu para a gente ler, né? Olha, as imperfeições morais das pessoas, né? Do obsidiado, de todos nós, que todo mundo é obsidiado, frequentemente são um obstáculo às mudanças. São um obstáculo à sua liberação, à sua cura, à sua libertação do seu algoz. É um obstáculo, porque a própria imperfeição dele chama. Né? Eis um exemplo notável que pode prestar atenção, todo mundo prestar atenção, que isso é um exemplo notável. Nunca se esqueçam disso. Aí entra o assunto em si. Várias irmãs quer dizer que não é uma, duas, é acima de duas, né? Várias irmãs, desde um certo número de anos, quer dizer, por muitos anos, né, foram vítimas de depredações de depredações muito desagradáveis. Seus vestidos eram sem cessar dispersados em todos os cantos da casa e até sobre os telhados, cortados, rasgados, esburacados. Por mais cuidado que tomassem em guardá-los, inclusive sob chave. Essas senhoras, relegadas a uma pequena localidade da província, lá né, na França ou nos Estados Unidos, não lembro onde, jamais tinham ouvido falar do espiritismo. Seu primeiro pensamento, naturalmente, foi o de crer que eram alvo de maus gracejadores, mas essa persistência e as precauções que tomavam lhes afastou essa ideia. Porque só uma pessoa que quer brincar com você não consegue abrir seu guarda-roupa trancado, suas gavetas trancadas, sem a chave, sem estragar, e retirar as coisas de lá para estragar, né? Não foi senão depois de longo tempo, por alguma indicação, que creram dever se dirigir a nós para conhecer a causa desses estragos e os meios de os remediar, se era possível remediar. A causa não era duvidosa, o remédio que era mais difícil. O espírito que se manifestava por tais atos, evidentemente, era malévolo, era ruim, né? A pessoa má. Mostrava-se na evocação de uma grande perversidade e inacessível a todo bom sentimento. Quer dizer, que o espírito que fazia isso com elas, que obsidiavam elas com essas coisas, né? Não era facilmente alterado, né? Com conversas, né? Essas coisas, né? De evangelização, essas coisas, né? A prece, né, de toda maneira, parecia exercer uma influência saudável, né? Mas depois de algum tempo de descanso, quer dizer, a prece afastava ele um pouco, né? Elas descansavam um pouco, mas depois de um certo período, as depredações recomeçavam. Eis a esse respeito o conselho que deu um espírito superior. Aí eles faziam, igual você tomar pasta. Você vai tomar pasta lá no centro, eles afastam, né? E fica uns dias, te dá um pouco de descanso, passa uns dias e começa tudo de novo. Já vi gente que está há anos, né, fazendo a mesma coisa. Cansa do centro, vai para a missa, cansa da missa, vai batizar na igreja não sei das quantas, depois volta no centro para tomar, para não se ver livre daquilo que sofre, né? Então, essas irmãs aqui, né, rezava lá, o espírito isso, manifestava que estava fazendo isso, aquilo mesmo, não estava nem aí não, mas melhorava com as preces, né, tal, que fazia lá, mas depois voltava tudo de novo. Aí o espírito superior veio em socorro e orientou. Olha o que ele fala.
O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las, e não tem o melhor conselho a lhes dar que descerem em sua consciência, para que elas desçam para a sua consciência, para aí se confessarem a si mesmas e examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Não diga a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua. Porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas línguas e não justificam, por seus atos piedosos, o desejo que têm de se verem livres daqueles que as atormentam. Amam muitíssimo censurar o seu próximo. O espírito que as obsidia toma sua revanche, está se vingando delas, porque foi seu burro de carga enquanto estava vivo. Então, ele se vingava delas com tudo isso, né? E elas não eram boas, elas falavam mal, né? Falavam mal da vida dos outros, implicavam com os outros, né? Afastavam os outros por causa de fofocas e conversas. Não tem senão que procurarem sua memória e verão logo com quem estão ocupadas. Quer dizer, para elas buscarem em si mesmas, né? O que elas já fizeram. Cada um sabe o que fez, gente. Cada um sabe, né? E ver que aquilo estava errado, né? E tentar fazer diferente. Você só vai conseguir ver mudança se você mudar. Se você não mudar, é o mesmo de sempre. Então, não tem como mudar. Entretanto, se chegarem a se melhorar, seus anjos guardiões se reaproximarão delas, e apenas a sua presença bastará para afastar o espírito mau que não se agarrou a uma delas, sobretudo, senão porque seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repreensíveis ou de pensamentos maus. Nosso anjo guardião, nossos espíritos que nem estão sempre com a gente, eles se afastam. Quando os seus pensamentos são sempre maus, né? As suas atitudes são, né, reprováveis perante o Senhor, eles se afastam. E deixa você à mercê, né, desses outros que querem se vingar, querem se aproveitar dos seus defeitos para praticar junto com você. Os que necessitam são fervorosas preces por aqueles que sofrem, e sobretudo a prática das virtudes impostas por Deus a cada um segundo a sua condição. Quais são as virtudes impostas por Deus? Lá nos 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não sei o quê, não sei o quê. Se você conseguir fazer aquilo lá, já tá bom. Mas a gente não faz nem aquilo lá, né? Ante a observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez seria preciso adoçá-las para transmiti-las, o Espírito juntou. Olha, eles foram falar que talvez fosse muito severo falar isso para elas, quer dizer, eu não ia gostar desse negócio, né? Por isso que eu não sei para dar conselho para ninguém, porque o meu negócio é na lata. Não vem pedir para me falar com doçura, que eu não sei falar com doçura. Se eu ouço na lata, eu também falo na lata. Então, aí o Espírito pegou e falou. O Espírito superior que estava orientando, olha o que ele falou. Devo dizer o que disse e como disse. Porque as pessoas em questão têm o hábito de crer que não fazem mal com a língua, ao passo que o fazem mal e muito. Eis porque é necessário ferir o seu espírito de maneira que seja para elas uma advertência séria. Então aqui tem que chocar, porque senão você não vai achar que nem é para você. Né? Como a gente ouve todas as coisas, acha que não é para mim, não é para o fulano, menos para mim. Ressalta daí um ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão ensejo, né, dão oportunidade aos espíritos obsessores e que o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Os bons espíritos, sem dúvida, têm mais poder que os maus e sua vontade basta para distanciar esses últimos, mas eles não fazem isso, né, não assistem senão aqueles, né, que já estão praticando bem, aqueles que já estão reformando intimamente, né? Eles apenas se secundam, né, pelos esforços que fazem para se melhorarem. Se você ainda não consegue ser esse que precisa ser, porque a gente não consegue, a gente ainda é perfeito, mas você está fazendo esforços para ser. Você já se reconhece como errante e você faz esforços. Talvez um momento ali você não conseguiu, no outro ali você não conseguiu, mas você está tentando. Eles estão observando. Então, eles se secundam, eles estão em volta de você para te amparar, para te ajudar nesse esforço que você está fazendo de melhorar. E de outra forma, por outra forma, eles se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos. Então, se você não se esforçar, você não precisa ser bom, que se fosse bom, você não estava encarnado aqui, não. Mas se você não faz esforço para melhorar, para corrigir os seus defeitos, você vai ser deixado nas mãos dos maus espíritos e eles se afastam. Os bons espíritos, nosso anjo guardião se afasta.
né? Se deixa o campo livre para os maus espíritos, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, porque os bons os deixam agir com esse objetivo. Esse item, gente, item 252, dá uma lidinha depois, com mais tempo, tá? Vale a pena ler de novo, né? Como tem, vale a pena ver de novo na TV, perdendo tempo, mas aqui vale a pena ler de novo. Vocês puderam compreender até aí o que a gente tem dito? Fala, Yasmin. Entendi, sim. Ah, então tá bom. Laura, você está ouvindo? Sim, entendi bem. Então tá bom. Agora, Yasmin, você que ficou de trazer algum caso para a gente de obsessão, que você ficou sabendo, que você leu, que você conhece, fica à vontade. Então, é um caso meu mesmo, né? Até porque faz pouco tempo que eu saí da adolescência. Eu sei. Quando eu morava com a minha mãe, eu tinha muita dificuldade para ir ao centro. Aquilo, quando ela falava aquilo para mim, parecia que estava enfiando uma faca no meu peito, que era o fim ter que ir para o centro, né? E várias vezes aconteceu comigo de, às vezes, a minha mãe falar alguma coisa comigo e eu falar para ela, eu vou me matar, eu vou me jogar na frente do carro. E ela sabia que ali não era eu que estava falando, até porque o meu tom de voz era diferente. E depois de um tempo que eu fui entender isso, que era alguém fazendo com que eu não desistisse totalmente da minha vida, da minha vontade de viver, de tudo. Depois de muito tempo que isso entrou na minha cabeça, que eu comecei a ir ao centro, que eu fui entendendo, que eu fui estudando. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu falei isso pra minha mãe. Foram várias vezes. E hoje eu não sinto essa vontade mais. De tirar a minha vida, não. Não sinto essa vontade mais. E graças a Juliana também me fez com que eu entendesse que o centro, para mim, faz diferença, que eu preciso orar e vigiar o tempo todo, que era muito difícil. Era muito difícil. Os pensamentos que eu tinha eram uns pensamentos assim, que hoje eu paro e falo, cara, como assim eu pensei aquilo? Não era eu que estava pensando, né? Eram os outros que estavam pensando por mim. E como eu não tinha total conhecimento, né? Então eu ficava nessa. Várias vezes meu pai discutia comigo por conta disso, porque ele também acabava baixando a frequência dele, né? E deixavam eles brigarem, e aí a gente entrava em conflito. E foram várias vezes isso. E graças a Deus hoje eu não tenho essa vontade mais. Sinto às vezes desanimada, mas não a vontade de tirar totalmente a minha vida, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque eu vivi muito das suas dificuldades, das dificuldades da sua mãe com você adolescente dentro de casa, e ela com mais um filho pequeno. Vocês enfrentaram a barra e vocês conseguiram, né? Eu tiro o chapéu para vocês. Então, essa questão de obsessão, lembrando, Yasmin, o jovem, o adolescente, ele é muito buscado por equipes espirituais que desvirtuam os jovens, tá? Os adolescentes são muito buscados, e você conseguiu, né? Você conseguiu sair, entendeu? Você começou a amadurecer, a entender. Talvez a gente fica pensando assim, nossa, Yasmin se tornou mãe tão cedo, mas nada também é por acaso, né? Esse ato de tornar-se mãe te fortaleceu, né? Te ajudou. Hoje, o amor que você sente pela sua filha te ajuda a se manter de pé. Estou mentindo? Sim, pior que é. Então, te ajuda. O dia que você está mais desanimado, você olha para sua filha, eu tenho que continuar. Não é assim? Exatamente. Minha luta não para. É por Isso. ela Toda mãe passa por isso, Yasmin. que tem que vencer. Uhum, tem que vencer, você tem uma filha para criar. Então, às vezes a gente está desanimado, tudo, e olha para o nosso filho, para a nossa filha, e fala assim, nossa, eu tenho que dar conta, Senhor. A gente se reveste de força novamente. O amor, né? O amor tem o poder de criar essas pontes, o amor tem o poder de derrubar muros, mas também de construir pontes. Então, ajuda muito a gente. Você sai dessa questão de revolta
e vê que tem que lutar com a vida, você afasta muita obsessão. E essa obsessão que você estava vivendo é uma obsessão simples, obsessão que existem grupos especializados no astral que buscam jovens para aliciamento, entendeu? Esse aliciamento não é só para usar drogas, essas coisas, é para tirar eles do caminho certo, né? De buscar a Deus, de buscar reforma, de buscar melhoria de si mesmo, porque religião, o objetivo da religião é nos aproximar de Deus. E para você conseguir se aproximar de Deus, você precisa reformar os sentimentos. E o Espiritismo é a religião que ajuda você a reformar o sentimento. Você pode ter qualquer religião, não tem problema. Mas se você não está conseguindo reformar os sentimentos, melhorar os sentimentos, essa religião não está servindo de nada. Porque a gente busca a religião de modo errado. Você busca a religião, você não, estou falando as pessoas de modo geral, busca a religião para ter, para melhorar financeiramente, para poder progredir, para poder crescer no mundo financeiramente, porque Deus que me deu, Deus que me ajudou, não era nada, agora eu tenho isso, tenho aquilo. Religião não é para isso, né? Religião é para te voltar para Deus, né? Tá certo que o progresso é de Deus. Você estudar para ter um emprego melhor, ganhar melhor, ter uma vida um pouco melhor, querer dar uma vida melhor para seus filhos, tudo isso é natural. E o Senhor gosta, porque o progresso é de Deus. Né? Agora, você colocar as coisas do mundo antes das coisas espirituais, por que que não dá certo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a vida aqui, as coisas do mundo são passageiras. E a vida do espírito é eterna. Então, você vai, né, chegar, se você lutar demais para poder conseguir as coisas, né, você vai se cansar de tudo, vai perder o gosto das coisas, vai adoecer, sua vida não vai ter mais graça, e você vai chegar lá na frente, né? Que seja campeão de dinheiro, de ter um carro assim, de ser isso e aquilo, mas não vai ter mais felicidade. Você não vai ter mais saúde para gozar e usufruir as coisas do mundo, né? Você não vai ter mais prazer, alegria de viver, porque está cansado, doente, esgotado e, principalmente, o pior de tudo, não vai confiar em ninguém. Porque se você ficar rico nessa busca, né, você, nessa progressão de finanças, nessas coisas, você aprende a desconfiar de todos, porque você vai achar que todo mundo que chega perto de você está interessado em alguma coisa. Isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Se é um homem, toda mulher que aproxima, quer só dinheiro. Nenhuma vale nada, quer só dinheiro. Se é mulher que fica rica, ninguém vale nada, a pessoa só quer seu dinheiro, porque você é isso e aquilo, mas você tem dinheiro. Você quer coisa mais triste do mundo que você ouvir isso? Já parou para pensar? Né? Então, a gente precisa aprender isso de uma vez por todas. As coisas espirituais sempre em primeiro lugar. Luta, estuda, progride mesmo, o progresso é de Deus. Vá em frente, busca, faça, mas reparta com as pessoas a sua alegria de viver. Busca o Senhor sempre em primeiro lugar, porque não se pode servir a Deus e a Mamon. Não dá para ter dois senhores. E nessa briga dessa coisa aí, a obsessão entra, cai matando. Porque aí eles querem que você sirva a Mamon e não a Deus. Porque se você servir a Deus, você vai se melhorar. Se você se melhorar, eles não têm mais acesso. Né? A boquinha deles acaba. Né? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Querem comentar alguma coisa? Eu entendo a Yasmin porque eu também já tive, né? E é bom a gente pegar e trocar essas experiências, né? A gente aprende junto, né? Sim. E a gente vai melhorando, e que nem ela falou, é importante a reza. A reza é fundamental, é ali que você consegue se reencontrar com o propósito de Deus, né? Então você tem que buscar a reza, você tem que buscar melhorar todo dia. Errei ontem passou. Eu não vou ficar obcecado pelo meu passado, me culpando porque eu fiz isso. Vira a página, segue em frente. A gente tem que saber seguir em frente, né? Saber se perdoar. Porque se a gente não se perdoar, o primeiro passo é o perdão. E acho que é o que é mais difícil, é você reconhecer que errou e se perdoar. À medida que você se perdoa, você vai melhorando, vai mudando a tua vida. Você vai se religando com Deus. Exatamente, Laura. Se religando com Deus. Você se perdoar, você se livra de um fardo muito pesado, que é a porta de entrada da obsessão, que o Hélio já falou lá no início. Qual que é? A culpa.
Se perdoe, porque naquele tempo que você errou, você não tinha a cabeça de hoje. Se tivesse, não teria feito. Você teria feito com a cabeça de hoje? Não. Então você não tem culpa. Você tem responsabilidade. Se você feriu alguém, se você maltratou, machucou, você tem responsabilidade nisso. O Senhor vai achar a maneira correta de colocar aquilo na sua vida de novo para chegar o momento de você pedir perdão, de pedir desculpas, de devolver o que você pegou ilicitamente. O Senhor vai achar a melhor maneira de você pagar a sua dívida. Então você tem responsabilidade. Culpa não, porque quando você fez, você achou que estava fazendo certo. Ninguém erra por querer. Né? Mesmo o ladrão que está ali esperando para roubar ali na esquina, essas coisas, ele está achando que está fazendo certo. Ele fala, bobeou, embobeou, perdeu. Como é que eles falam? Perdeu. Porque você deu bobeira, perdeu porque você deu bobeira. Então ele está achando que está na vantagem. Então na cabeça dele ele está certo. O dia que ele reconhecer que ele está errado, aí ele vai começar a ver isso. Aí o certo é ele não ficar sentindo culpado também, senão ele não consegue caminhar para frente. Né? É igual criança quando erra. Você fica jogando na cara dela toda hora que ela errou aquilo, ela não vai aprender nunca. Não é assim? E criança na escola, quando está aprendendo a ler e escrever, você está ensinando um problema de matemática para o seu filho. Igual criança, você está ensinando lá um probleminha para ele. Aí você pega e chama ele de burro. Mas você não está vendo, ele não está enxergando aqui que você está enxergando. Por que para você é fácil? O fazendeiro tem 2 vacas, ele comprou mais 2 galinhas. Quantos bichos ele tem agora? Porque você sabe. Mas a criança não sabe, ele está aprendendo. Aí você vai chamar de burro. Que vontade mais ele tem de continuar? Me fala. Nenhuma. Então não pode ser assim. Até porque a gente é o pai e a mãe, né? A gente é o herói para eles. E aí eles acreditam naquilo que a gente está falando para eles. Né? Aí o Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, ele não age assim com a gente. E Jesus não joga as coisas na sua cara e nem te chama de burro e nem te chama de incapaz. Ao contrário, ele te dá vida nova. Ele te dá oportunidade nova, uma vida nova para você recomeçar. Né? Então, sabendo disso, lembrando-se disso, vem a gratidão. Né? Senhor, estou aqui para recomeçar, eu vou fazer de novo, eu vou tentar. No entanto, quando a gente está no plano espiritual, fica doidinho para reencarnar, porque é uma nova oportunidade. Chega aqui e fica falando que não pediu isso, não. Mas não pediu mesmo, não, você implorou para poder vir, para ser desse jeito, né? E a gente reclama muito. Bom, a questão é que a gente reclama muito, né? Bom, vamos lá. É isso mesmo, Yasmin, você está de parabéns. Os alvos da obsessão. Quem é realmente o agressor e quem é a vítima? Quem realmente é o agressor, ou algoz, né? A doutrina espírita gosta muito dessa palavra, algoz, que é uma palavra bonita, né? O agressor, né? E quem é realmente a vítima? Por que pôs essa palavrinha realmente? Quem é realmente? Né? A gente pegar o caso das irmãs aqui, a gente vai ver que, na verdade, os algozes eram elas. Não é assim? Por exemplo, o espírito que obsidiava elas, né, foi vítima delas quando ele estava encarnado. Foi um burro de carga delas, que elas maltrataram, pisaram, humilharam. Hoje, ele desencarnado no plano espiritual, o que ele faz com elas? Se vinga. Elas não têm um dia, uma noite só de sossego. Né? Então, na verdade, quem é o algoz? Quem é? Se a obsessão é uma mão de via dupla, você vai e vem, não é assim? A gente atrai essa obsessão. A gente busca através do nosso sentimento, através da nossa maneira de pensar sobre as coisas. Então, que a gente possa realmente mudar nessa questão, porque senão realmente não é possível. Então, essa via de mão dupla, né? A gente fica na dúvida, né? Que culpa eu tenho nisso? Eu sou uma coitada, a vítima, né? E as pessoas, os espíritos querem me prejudicar. Por que será? Então, a gente parar e refletir sobre essa questão da obsessão ser uma via de mão dupla, tá? A gente nunca esquecer que a gente atrai por causa dos nossos modos de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de sentir. Então, são as 3 esferas, o modo como você pensa, né, que vai gerar as suas ações e essas ações vão gerar o seu comportamento, tá? Então, isso atrai o obsessor. Né? Mesmo se for um obsessor por vingança, porque lá no passado você fez mal a ele, na outra vida, lá no passado, que você não se lembra mais, você reencarnou, você está esquecido,
né? E essa pessoa da qual você prejudicou de alguma maneira, que você não lembra agora, está desencarnado, né, e te persegue com sensação com desejo de vingança. E a vingança é permitida por Deus. Por quê? Já que Deus é todo amor, poder e bondade, por que ele permite isso? Para que isso sirva-nos de instrumento para duas coisas. Tanto para a gente receber de volta o que fez, porque a lei de causa e efeito é para todos, e outro para servir de aprendizado. Isso que se faz pelos outros não se deve fazer, porque eu recebi de volta e doeu também. A gente não quer descontar? Lembra, velho? Não sei se o Lauro, não sei se o Lauro é mais novo do que eu. Yasmin não conta, não, que ela é muito menina, serve para ser minha filha, mas o Lauro é mais novo do que eu, não vai lembrar. Quando a gente era criança, adolescente, a gente tinha mania. Ah, se um desse um bliscão, eu vou te dar outro bliscão para descontar, porque se me deu, eu vou te dar também para você ver o tanto que dói. Eu tive isso com a minha prima, mas eu não descontava, porque eu tinha dó de bater nela. Eu só falava que ia descontar, mas não descontava, não. Essa mania de descontar. Não, vou te dar para descontar. Você me deu inimigo, eu vou te dar também para descontar. Vou descontar agora. Né? Os pais falavam para a gente, eu vou descontar aquilo que você fez, vou descontar. Você vai ver, eu vou te dar uma surra, vou descontar tudo. Então, desconto o quê? Desconto para mim é coisa boa. Se eu vou comprar um negócio na loja e tem desconto, eu adoro, porque tem desconto, para mim desconto é uma coisa boa. Mas na minha adolescência era uma coisa ruim. Né? Então, a lei de causa e efeito é isso. Você vai receber o efeito daquilo para aprender de uma vez por todas que dói. Que não é para fazer aquilo contra o outro, porque dói. Se machuca o outro, vai machucar você também. Né? E depois, como aprendizado. Né? O sofrimento, a única maneira, gente, que nós temos de aprender no atual momento de desenvolvimento espiritual que estamos é pela dor. A gente não consegue aprender pelo amor ainda. O certo seria pelo amor. Não vai pelo amor, vai pela dor. Mas quantas vezes você aprendeu por amor? Quantas vezes você aprendeu algo por amor? Sempre foi pela dor. Por isso ela é permitida. Ela é permitida para que possamos aprender a valorizar. A tempestade é permitida para que seja valorizada a água nos tempos de seca. O sol é permitido para valorizar a sombra. A sombra é permitida para valorizar o sol. Tudo tem que ter um equilíbrio. Hoje o sol está tão quente, está fazendo tanto calor, que antigamente já falava assim, nossa senhora, o sol nasceu para todos. Falei, nasceu mesmo, mas a sombra é só para quem merece. Ninguém falava da sombra, só do sol, né? Sol é para todos, sol é para todos. Agora, o sol anda tão quente que a gente fala assim, não, eu quero sombra. Sombra não é para todos, é só para quem merece. O sol é para todo mundo, mas sombra não. Sombra é só para quem merece. Né? E assim é a vida. Essa questão, né, da obsessão, quem é o algoz e quem é a vítima. Quem é o agressor, né, ou algoz, quem é a vítima, né? Quem é realmente o agressor e quem é realmente a vítima. A afinidade das imperfeições. Ai, gente, eu adoro essa parte. É isso que eu estou dizendo, afinidade. Você tem afinidade com o seu algoz, por isso que ele te persegue. Ele não viu mudança nenhuma, porque se você vê mudança no comportamento da pessoa, nunca mais você joga na cara dela que ela faz aquilo. Não é assim? Né? Então, ele está com você o tempo todo, está mais com você do que seu anjo guardião. Ele cola em você, ele observa você o tempo todo. Né? Ele ou eles, o grupo, né, seja lá como for, o tipo de obsessão que for, né, cola em você o tempo todo, está vendo tudo que você faz. Eles são grosseiros, eles não respeitam. Sabia que os espíritos mais elevados, que ajudam na sua casa, na sua família, os espíritos do bem, né, na harmonia, na sua oração, no seu evangelho lá, que estava sempre. Sabia que eles respeitam? Eles podem ver entre as paredes, mas eles se retiram quando você entra para o banho? Sabia que eles se retiram quando você está com a sua intimidade, com o seu esposo, com a sua esposa, no namoro, no casamento, sabia? Estão respeitosos que eles são? Os obsessores não. É aí que eles invadem mesmo. É os momentos que você mais sofre a obsessão. É o momento que você mais sofre de obsessão. Quando você acha que está só. Ou só com ela, ou só com ele. É os momentos que a gente mais sofre obsessão. Então, eles não respeitam, eles não têm limites. Se você não se colocar limites, eles também não têm. Né? Eles vão aproveitar. Então, as afinidades. Sempre há afinidade entre o algoz e a vítima.
Se hoje é vítima, antigamente já foi algoz e vice-versa. E vocês estão vindo nisso, uma vez encarnado, outra vez desencarnado, ou às vezes juntos, nos dois desencarnados ou dois encarnados, sempre se cutucando, sempre se batendo, sempre se odiando. Não tem perdão, não tem respeito, nem consideração e nem boa vontade de paz. Qual que é a frase? Uma das frases que eu mais gosto. Paz na terra aos homens de boa vontade. Então, nós somos perfeitos? Não. Mas a gente também não tem nem boa vontade de mudar. Por que a gente não tem boa vontade de mudar? Responde aí, Yasmin. Porque você ainda não se reconheceu errado. Se você não tem vontade de mudar, é porque você está certo. Você acha que você está certo, você vai mudar por causa de quê se você está certo, criatura de Jesus Cristo? Não é assim? Quando você está certo, você não tem que mudar. O outro tem que mudar. Por isso você entra tanto em confronto com o outro, porque o outro tem que mudar, o outro é errado, você está certo. Será? Será que você é tão bom assim, que está totalmente certo em tudo? Será que eu sou tão boa assim, tão perfeitinha, tão bonitinha, perfeitinha, que eu não tenho que mudar nada, eu estou certa em tudo? Quando a gente começa a pensar essas coisas, a gente começa a observar a gente mesmo. É preciso aprender a olhar para si, é preciso aprender a se reconhecer, a conhecer e se reconhecer. Como que a gente se conhece? Você já sabe o que que Deus gosta, o que que Deus quer, o que que Deus precisa dos seus filhos, as virtudes. Como que você sabe que você tem virtudes ou não? Pare e pensa, o que que você pensa sobre o seu vizinho, sobre o seu irmão, o seu cunhado? Principalmente as pessoas que convivem com você, que você vive criticando, achando ruim, não tem paciência. A gente tem paciência com um estranho que você nunca viu na vida lá fora, mas não tem paciência com quem convive com você no dia a dia. As pessoas que convivem com a gente são aquelas que o Senhor não quer que você adie mais. Você não pode adiar mais esse amor. Tem que aprender a amar de uma vez por todas. Perdoar, passar por cima, esquecer, largar as coisas, tudo passado. Joga fora esse passado, joga fora. E recomece. Comece tendo paciência para ouvir. Tolere, tenha paciência. Não responda. Estou falando isso para você, está ressoando dentro do meu ouvido aqui, porque eu sou o primeiro que tem que ouvir, né? Coisa que eu não tenho paciência. Aí eu não oro mais para ter paciência, porque quanto mais eu peço a Deus para ter paciência, mais ele me dá situações para ter paciência. Eu estou cansada das situações para ter paciência, porque eu não tenho muita paciência, mas estou na luta. Estou na luta, continuo pedindo, Senhor, como é que eu vou fazer? Né? Fulano está assim, assim, fulano faz assim, está vendo que está errado. Eles não estão vendo que está errado. Eu também não estou vendo as coisas que eu estou errado. Então, eu preciso orar muito, ter humildade. Já experimentou ter humildade para perguntar para sua esposa, para perguntar para o seu esposo o que, que ele gostaria que você fosse diferente? Experimenta fazer isso. Eu já fiz. Como eu não tenho esposa, eu fiz com meu filho. Fala, Laura. É que assim, por exemplo, se eu tenho problema com paciência, eu acho que Deus não vai me dar paciência, Ele vai me dar uma situação para eu exercer a paciência. Exatamente. Se eu tenho problema de medo, eu peço coragem, Ele não vai me dar coragem, mas Ele vai me pôr numa situação onde eu vou ter que exercer a minha coragem. Eu acho que seria isso, né? Exatamente. É isso mesmo, Laura. Né? E assim a gente vai exercitando as virtudes que o Senhor precisa que tenhamos. E esse precisar que tenhamos é para nós mesmos, porque Deus não precisa dessas virtudes, não, Ele já é o amor. Ele quer que nós possamos crescer, para que possamos parar de sofrer de uma vez por todas, tanto sofrimento, tanto tempo reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. É preciso sair da roda das encarnações, para você ter paz. Porque se você ainda está na roda das encarnações, significa que você ainda tem muito débito. E você cria muito débito ainda. Né? E isso é um prato cheio para a obsessão. Se a gente não modifica os nossos pensamentos para modificar as nossas reações, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, não tem mudança, não. Vai morrer lá no centro tomando passe.
os alvos da obsessão. Quem são os alvos da obsessão? Vocês já pararam para pensar nisso? Não é nós? Porque aqui, quando a gente fala em obsessão, a gente pensa nos espíritos obsessores, né? Os espíritos obsessores sobre nós. Ai, meu Deus! Mas você sabe que existe a obsessão são de vários lados. Tem a obsessão de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Como é que é uma obsessão de encarnado para encarnado? Quer comentar alguma coisa? Fala, Laura. Você está com a mão levantada aí? Dri, se eu cair, é porque meu telefone tá acabando a bateria, eu tô num lugar onde não tem como carregar agora. Tô esperando o Thiago chegar com o meu carregador. Bom. Né? O que é uma obsessão de encarnado para encarnado, né? Sabe, a pessoa fica insistindo com você o tempo todo, falando, repetindo a mesma coisa, a briga sempre pelo mesmo motivo, né? Ou então, quando são insistências comerciais, por exemplo, as ligações de São Paulo no nosso celular é uma obsessão. Que a ligação que você não quer, que você não quer, todo dia todo mundo tem essas ligações, é uma chatice que ninguém aguenta mais. Isso é uma obsessão, sabia? De encarnado para encarnado. Você brigando, sempre pelo mesmo motivo, cutucando ali seu esposo, sua esposa pelo mesmo motivo, ali aquela coisa, isso é obsessão. Você, ali, ó, você tem uma ideia fixa em alguma coisa. Você quer que seu esposo pare de beber, um exemplo. Você quer que a sua esposa pare de beber, um exemplo, assim, né? E você fica ali todo dia falando aquela coisa, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Isso é obsessão. Ou ela falando para você, porque às vezes ela quer que você pare de beber, né? Isso é obsessão, né? De encarnado para encarnado. De encarnado para desencarnado, né? O sofrimento pela perda de ente querido, né? O sofrimento incessante, a lágrima incessante, o choro incessante, a inconformação incessante, o pensamento incessante naquela pessoa, né? O pensamento incessante no momento da morte daquela pessoa, isso é obsessão. Isso é obsessão, né? Que você está dirigindo diretamente ao desencarnado. O seu desespero, a sua dor. Quando você perde um ente querido com morte violenta, um acidente, um assassinato, você não consegue parar de pensar no sofrimento que a pessoa teve para morrer. E você faz a pessoa reviver todo o sofrimento de novo no plano espiritual. Às vezes ela está sendo socorrida, está sendo trabalhado para que ela se desligue daquilo, para que ela se complete a desencarnação, né? E você fica ali lembrando, jogando em cima dela toda hora o jeito que ela morreu. Toda hora. Vamos supor, morreu afogado. Toda hora você está jogando em cima dela aquele afogamento. Toda hora você está jogando. Quando a pessoa começa a ribar de novo, você está jogando de novo. Então não é para você pensar nisso. Né? Por isso que Jesus pediu para você deixar os mortos com os mortos. Deixa o desencarnar descansar, pelo amor de Deus. Né? A gente não deixa. Não deixa, que a gente sofre, chora e chama. Ainda por que você me deixou? Você já parou para pensar o desespero que a pessoa fica do outro lado? Sem poder se comunicar mais, sem poder falar, sem condições de explicar. Às vezes tem condição de nada, só sente aquela dor, aquele peso, a pessoa enlouquece. A gente já viu casos de espíritos que enlouquecem de tanto sofrer. Né? Espíritos não conseguem sair da casa, que não conseguem desligar, porque as pessoas familiares chamam o tempo inteiro. E isso é um tipo de obsessão de desencarnado, de encarnado para desencarnado. Né? As obsessões, né, do desencarnado para o encarnado, a gente já viu de vários tipos, por vários motivos, pelo uso de drogas, pelo uso inconsciente, né, de substâncias químicas, que são as drogas, pelo uso inconsciente do prazer sexual, uso, né, as inconsequências do sexo, das drogas, das medicações, da comida, da bebida alcoólica, do cigarro, do trabalho excessivo, do descanso, do ócio excessivo, tudo isso traz a obsessão do desencarnado, né, para cima de você. Porque todas as coisas devem ser vividas com equilíbrio. A alimentação, o trabalho, o descanso, o prazer da comida, da bebida, o prazer do sexo, o prazer de tudo que a gente encontrar deve ser comedido, deve ser usado com respeito,
né? Que o Senhor deixou tudo para nós, para que tenhamos prazer e alegria nessa vida também, mas a gente não sabe utilizar. Né? Então, a pessoa, o medicamento que é para tirar dor, que é para te salvar, ajudar, vira um vício que você não larga mais e que não sei o quê. Conheço gente viciada em Novalgina, em Dorflex, né? Mas também conheço gente viciada em cocaína, em crack, em drogas caríssimas e não sei o quê, viciado em sexo, outro viciado em bebida, outro viciado em baladas, em festas e não sei o quê. Hoje é bonito você postar lá na internet que você vai beber até você não reconhecer quem você é mesmo. Você acha isso bonito? Você acha que está certo? É só a gente analisar. É realmente certo? É realmente bonito isso? Né? Os excessos alimentares de churrascos e bebidas alcoólicas e sexo inconsequente, sem amor, sem ligação nenhuma, coisa igual bicho. Nós lutamos tanto para deixar de ser bicho e gostamos de ter algumas reações igual bicho, igual os animais, né? Igual os selvagens, ou mesmo animais domésticos que não sabem, só agem por instinto. Né? A gente evoluiu, levou milhões de anos evoluindo para abandonar instintos básicos. A gente faz de tudo hoje para sair do normal, para viver instintos básicos. A gente vê as pessoas fazendo isso. Né? Então, para a gente refletir bastante sobre isso, né? Então, nós vimos né? São 4 tipos de obsessão, né? De desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Ficou claro isso aí ou vocês não conseguiram compreender? Pode falar. Ficou claro. Quer comentar alguma coisa, Laura? É que nem aquelas pessoas que tipo, morreu e daí era muito apegada a querer fazer dinheiro. Ela também é uma obsessão dela, né? E à medida que ela desencarna ali, ela pode tomar outro rumo. Sim. Ela pode mudar, mas geralmente se ela não quiser, daí ela continua naquela infelicidade. Porque a Sim, obsessão causa infelicidade na gente, tanto do lado de lá como do lado de cá. com certeza. Você vai ser infeliz. Tipo a pessoa que é super protetora também. Aquele pai e mãe que é super ligado no filho, não deixa a criança pegar, se desenvolver, como é que quer socorrer ela de qualquer jeito, não deixa ela tomar iniciativa, ter um pouco mais de liberdade. Isso aí acho que é prejudicial também. Também é uma obsessão que tem que ser tratada, né? Com certeza. Porque os filhos da gente são espíritos, né? E eles têm a jornada deles também. A gente não pode ficar sufocando eles têm que aprender. Lógico, eles vão cometer erro também, e vão aprender com os erros deles mesmo, mas você não pode ser super protetor. É um tipo de uma obsessão também, você ser um pai, uma mãe super protetora da criança. Eu acho que é errado, né? Então, Me é corrija exatamente se é isso. errado, porque eu estou aprendendo. Mas né, não, esse apego, né, aos filhos é muito ruim para os filhos, né? Igual você falou, também aquela pessoa que é apegada aos bens materiais, essas coisas, desencarna, não consegue desapegar, né? Fica ali apegado à casa, apegado a dinheiro, apegado à indústria que tinha, ao carro que tinha, essas coisas assim. Então, Jesus deixou isso bem claro para a gente tomar muito cuidado com isso. Ele falou assim: cuidado, presta atenção no seu tesouro, porque aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Né? Então, você vai ficar ligado naquilo. Então, praticar, né, o desapego das pessoas, das coisas, né, e das situações. Porque se hoje você tem um bom emprego, está ganhando bem, é uma situação, amanhã pode ser que você não tenha. Né? Hoje você é apegado a seu filho pode desencarnar amanhã, ou você desencarnar amanhã e não estar na companhia mais dele. É uma obsessão. Pode se transformar numa obsessão. É um sofrimento muito grande. Né? Apego a bens materiais. Né? Hoje está com você, amanhã não está mais. Né? Você pode ter casa boa, ter dinheiro, pode acontecer alguma coisa. O senhor pode transformar, dar um revés nisso daí, transformar tudo isso e você fica sem nada. E aí, para onde vai o seu coração se o seu coração é dos seus bens? Né? Então, o senhor pede para a gente tomar bastante cuidado com isso. Né? Jesus deixou bem claro: cuidado com o seu tesouro, porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Certo?
né? Continuando, aí a gente vai começar a dividir assim, os tipos de obsessão, né? Daquele modo como ocorre, né? De um para o outro, né? E os tipos de obsessão, né? A gente tem a obsessão simples, a gente tem a fascinação e a gente tem a subjugação. Já ouviram falar de algum deles? A obsessão simples, a gente traz, né, aqui a influência ou dominação do obsessor, né? O médium, né? A pessoa sabe que está sob influência. A mistificação nem sempre é obsessão, e obsessões físicas, né? A gente vai aprendendo sobre cada um para poder esmiuçar um pouco mais, para poder compreender um pouco mais, tá? A gente tem a influência ou dominação do obsessor, ele começa a exercer influência mesmo sobre até os pensamentos da gente. Você está pensando alguma coisa, não é você, né? O pensamento dele influi sobre o seu pensamento. Às vezes, pensamentos que não seriam seus, você toma como seus. Quando você percebe, você fala assim, não, mas eu não penso assim, eu não acho isso. Por isso você tem que lutar. Quando você começar a perceber esses pensamentos assim, são tentativa de domínio, né? Ele tenta dominar você de todo jeito, né? E você tem que lutar contra isso. Então, às vezes, aquele pensamento que vem na sua cabeça, você faz esse pensamento, não é meu. Se não é seu, então por que você tem que abrigá-lo, né? Na sua mente? Você não tem que abrigá-lo, né? Se eles insistirem, é só dizer não. Como que se diz não? Mudando de comportamento, né? O médium, na questão de mediunidade, quando o médium trabalha na casa espírita, né, ele sabe muito bem que quando a obsessão é simples, está no início, ele sabe muito bem se está sob influência ou não. Dá para ele perceber claramente, somente quem tem mediunidade assim, consegue perceber mais quando o pensamento é do outro. Quem, por exemplo, eu não tenho esse tipo de mediunidade, sabe? Eu recebo mais um pouco assim de intuição, às vezes alguma percepção, mas perceber pensamento ou coisa assim que não é da gente, sabe? Eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, mas quem é médico, vai lá no centro espírita e trabalha, né, com a psicofonia, essas coisas assim, percebe mais claramente que está sob influência, né? Essa influência tem a mistificação, né? Lembra lá no começo do curso, né, que a gente falou sobre os espíritos mistificadores? Eles adoram enganar. Ele não é uma obsessão, ele não chega a ser uma obsessão, né, mas ele gosta de mistificar, de criar aquela situação que ele acha que é o correto, né? Mistificar, né, vem de enganar, de coisa que não tá, que você não tem acesso sobre aquela informação corretamente. Então, a mistificação nem sempre é obsessão. Depois retorna lá e vê sobre a explicação de mistificação direitinho, que você vai conseguir casar, né, uma coisa com a outra. A mistificação é simples, né? É difícil se você não prestar atenção, ela passa batido. Se você prestar atenção no que está ouvindo, no que está dizendo, você percebe a mistificação, né? O espírito querendo se passar por outro, querendo enganar, né? É pelas ideias ali, né, da fala ali ou da escrita, você percebe a mistificação, né? E as obsessões físicas, né? Sabe aquelas dores que andam no corpo? Um dia está aqui num lado, outro dia está no outro, dores que andam no corpo, um cansaço muito grande, uma falta de motivação, aquela coisa assim que você acha até que você está doente, né? Você sente algumas dores de quem está doente. E se você insistir nisso, você realmente vai ficar doente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, que faz você pensar que está doente, e você sente dores que andam pelo corpo, um dia está no lugar, outro dia está no outro, a indisposição de um modo geral, antes de ter realmente uma doença física, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessas obsessões físicas, e faz você ter sensações que os espíritos têm, né? De dor, né, de alguma coisa que está quebrado, machucado, de dor, principalmente dor de vários tipos, né? A gente sabe das dores de vários tipos, né? A gente pode sentir isso. Então, as obsessões físicas podem nem deixar você dormir à noite de dor, de mal-estar, você tem sensação de morte. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, prestar muita atenção nisso, que não é seu, que você não está doente. Isso aconteceu comigo e quase me levou à morte, né? Eu quase morri, de tanto que eu estava doente. E fui descobrir, eu não tinha nenhuma daquelas doenças. Nenhuma. Você faz exame não dá. Você faz o exame não dá. Até a médica me dá alta. Eu te dou alta aqui da reumato, né? Não tem mais o que fazer com você. Você olha para dentro de você e descobre o que você tem. Aí eu fui em outro médico. Ele falou: você não tem nada, você tem a menopausa. Quando descobriu que era menopausa,
né? Que veio os remédios para somente a correção hormonal para ajudar, eu fui entender que eu não estava doente. Eu tinha uma situação que estava atrapalhando o meu corpo, que fez meu corpo mudar, mudança hormonal, né? Teve um declínio no meu corpo. E isso, o pessoal entrou de cheio. Eu achei que eu estava morrendo. Pensei, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Né? Eu fiquei muito ruim por achar que eu estava doente. Então, as questões físicas é muito séria. Para a gente encarnada, essa questão é uma questão muito séria. Então, prestar bastante atenção nisso, né? Preste atenção no que está pensando, no que está vindo no seu coração. Presta sempre, sempre, sempre presta atenção nessas coisas. Se você olhar com calma para você, seu coração não te engana. Hã? É tipo ansiedade, quando a pessoa está ansiosa também, é um tipo de... Sabe aquela ansiedade, já é uma doença hoje, já reparou que é generalizada no mundo? Né? Virou um transtorno, a ansiedade virou um transtorno mental, sendo que a ansiedade é uma coisa comum de todo ser humano. É natural ter ansiedade, mas ela chegou a tal ponto que virou uma doença. A pessoa desenvolve até síndrome do pânico e virou uma questão grave da pessoa não conseguir sair do lugar com a crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade pode te matar. Ela acelera seu coração, libera hormônios de tal forma que seu coração não suporta o peso. Então, esse negócio não é brincadeira. Começar a prestar atenção nisso, sabe? Não, eu fiquei doente agora, eu tenho a síndrome do pânico, agora eu tenho questão de ansiedade. Como assim tem? Né? Ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Se ela passou do limite e está nesse ponto, certamente tem uma obsessão aí, né? Certamente é preciso observar o que realmente está acontecendo. Pare e preste atenção no seu corpo, que ele te diz. Lá no livro Mediunidade e Obsessão, do Carlos Bacelli com o Dilon Fernandes, né? Adoro o Dilon Fernandes nessa questão de obsessão, ele trata muito bem desse assunto, sabe? Ele fala assim, ó, o algoz espiritual começa a perturbar o sono de sua vítima com pancadas na parede, ruídos no teto, passos dentro do quarto, semi-materializa-se rente à cama, acende e apaga a luz de forma intermitente, arranca-lhe as cobertas, toca-lhe o corpo, te chama pelo nome. Você acorda em sobressaltos. Olha isso, gente. E isso ainda é chamado de obsessão simples, hein? Né? Perturba, você não dorme direito, você tem a sensação que tem alguém andando dentro do quarto, você escuta barulho que não era de nada, né? Pancadas na parede, mas não tem nada aqui, não caiu nada no chão, você procura, você não acha nada. Né? Só que aquilo começa a ficar frequente. Mais frequente, aquela coisa, dá a impressão que tem alguém em pé do lado da sua cama. Quem nunca já teve essa sensação? Quem nunca já percebeu alguma coisa, né? Quem nunca teve uma luz apagada ou acendida, né? Sem você estar ali fazendo aquilo, né? Então, isso, gente, essas coisas assim, o cinema tá cheio. Eles adoram essas coisas, né? As cobertas se deslizam pela cama, algo que está debaixo da cama. Eles né, buscam esses assuntos ao máximo, exploram esse assunto ao máximo. Então, mas que realmente são coisas que podem acontecer. Acordar em sobressalto, então, é terrível, né? Ninguém merece. Esse gênero... Nem nessa casa aí, nessa mais simples, né? Aí a oração, ela ajuda a afastar de imediato, né? Com certeza. Mas a gente percebe, eu já vi pessoas sendo obsediadas em casa com esse tipo de coisa, ô Lauro. A pessoa estava me contando, inclusive lá dentro da casa espírita que a gente frequenta, a pessoa estava me contando, eu fiquei chocada com ela, pelo motivo dela estar passando por coisas assim, né? E não lembrar de orar. Eu falei, mas que arma que você tem contra isso? Que arma que você tem? Porque você precisa de uma arma naquele momento. Né? Que instrumento que você tem para lutar contra isso? Naquele momento você precisa de um instrumento. Né? Uma espada? Você vai querer uma espada de São Jorge? O que é realmente que você vai precisar? Ela não lembra da oração. Depois que eu conversei com ela, eu orientei ela sobre isso, eu não vi ela mais, mas estou doida para encontrar com ela lá na Casa Espírita de novo, vou te perguntar como é que tá, né? O que ela anda fazendo quando acontece isso? Porque estava acontecendo muitas coisas lá na casa dela, no quarto dela, com ela, né? Então, eu orientei ela bastante, mas ela falou, mas orar, eu tenho hora de orar, isso não é hora de orar. Eu falei, oi? Você tem hora de orar? Você ter hora para fazer o culto do lar, essas coisas, é uma coisa. Agora, elevar o nosso pensamento em oração é todo momento. E olha que acontece isso, que você acorda desse jeito, com a sensação de morte que você está acordando, ou você sofre de pressão alta e está infartando mesmo, não está sabendo,
né? Sofre de alguma coisa no corpo e não está sabendo, ou você está sendo extremamente amolada pela espiritualidade. Então, você tem que ver isso aí. E aí, nessa hora, você não lembra de oração? Ela falou, não, porque para orar tem hora. Eu falei, não, nossa, você precisa mais estudar do que comer arroz com feijão, minha filha. Sabe? Então, a gente nessa hora, igual você falou, Laura, muito bem lembrado, né? A oração vem como realmente um instrumento, né, de proteção naquele momento, né? A gente não deve esquecer disso. Aí, continuando, né? Ele fala assim que esse gênero... Tipo assim, quando as pessoas têm problema no casamento, né? Se um do casal começa a rezar, ele começa a modificar, né? Porque também não deixa de ser uma obsessão, porque tem espírito que sente prazer em separar, né? O casal. Então, quando um começa, de vez de você entrar naquele ritmo de briga, você começar a rezar e pedir a proteção do anjo da guarda para voltar a ter aquele sentimento de amor no casamento, ali você acaba salvando o teu casamento. Com certeza. E a hora que você conseguir melhorar as coisas ali, os dois começam a orar, a gente chama de casamento blindado, né? Porque o amor, o respeito um pelo outro, quando você ora pela sua esposa ora por você, a gente orar pelo outro é a maior prova de amor, sabia? Que prova de amor que você pode dar? Não existe. Não tem prova de amor, não tem como provar o amor. A oração é uma prova de amor. Né? A oração que você deseja sinceramente que a pessoa esteja feliz, que a pessoa melhore, que tudo melhore em volta de vocês, isso é prova de amor. Não é verdade? Você concorda? É verdade. Né? Concordo plenamente. Eu já tive essa experiência. Já teve essa experiência, então continue orando. Ore por ela, por vocês, ore para ela primeiro, depois por vocês dois. Sempre. Porque quando a gente pensa no outro em primeiro lugar, é uma grande prova de amor e isso agrada aos olhos do Senhor. E daí depois vem a gratidão, né? Sim. Eu tenho muita gratidão pela esposa que eu tenho. Que coisa boa. Nesse ponto, tenho muita sorte. Graças a Deus. Não só a minha esposa, mas os meus filhos são bem educados, queridos. Eu não tenho o que queixar deles. Eu já pisei muito na bola com eles, né? Mas agora as coisas mudaram, você está mais maduro, mais presente, mais sabendo das coisas, é outro nível de vida. Com certeza, né? Eu dei minhas cabeçadas, mas... Claro, mas tudo sabemos. Eu consegui aprender, né? Conseguiu aprender. Tem gente que não aprendeu, Laura, a diferença é essa. A dureza do coração está tão grande ainda que não aprendeu com as dificuldades que viveu. Esse que é triste. O triste não é você ter sofrido, ou mesmo ter feito outras pessoas sofrer. O importante foi que você amadureceu, aprendeu um tanto de coisa e não repete mais aquelas coisas. Agora, tem gente que sofreu, fez os outros sofrer até falar, cheguei e ainda não aprendeu. Esses eu tenho pena. Esses realmente são dignos de dó. Né? Porque eles não conseguem aprender com a própria dor, você vai aprender com o quê? Se você não aprende com a sua própria dor, você vai aprender com o quê? Né? Então, realmente é muito difícil. O Senhor permite que a dor se demore na sua vida, né? Porque enquanto você não romper a casca, essa dureza aí, a dor vai ficar ali batendo. Bom, enfim. Aí o Odilon Fernandes continua, né? Que esse gênero de obsessão é simplesmente desagradável, né? Não causa lá tantas coisas, né? E não tem outro inconveniente além de opor um obstáculo, né? Que ele quer colocar um obstáculo às comunicações que se gostaria de ter com espíritos sérios ou com os que se têm afeição. Então, eles fazem de tudo para evitar a gente se comunicar com espíritos sérios, principalmente os médiuns, né? Que vão na casa espírita trabalhar, eles aprontam com eles, até não deixam eles dormir na noite anterior, aprontam com eles. Então, a oração é o primeiro instrumento realmente de busca de proteção, de amparo. Aí, se a espiritualidade, né, mais elevada percebe a sua luta para melhorar, eles vêm em seu socorro. Você viu falando aqui, está escrito no livro dos médiuns, ó, volta lá e lê. Né? Só a presença deles é suficiente para afastar esse tipo de coisa. Né? Mas eles vão estar presentes, vão estar perto de quem? De quem está se esforçando para melhorar. Né? Quem não está se esforçando não vai adiantar. Alguma dúvida sobre isso? Não, tranquila. Tá tranquila aí? Yasmin?
Yasmin caiu o telefone dela lá. Acho que me caiu. Ela falou, avisou, né, que estava sem o carregador, o marido dela ia estar chegando. Bom, enfim. Deixa eu colocar aqui. Então, tá. Essa parte ficou claro, Laura? Você conseguiu entender direitinho, né? Ficou claro, assim. É que nem eu tenho um tio meu, e o dele é reclamar das pessoas. A gente tenta, assim, né? A gente é bem tolerante com ele, ele frequenta aqui em casa, quando ele. Mas você sente a negatividade dele, assim, a gente tenta conversar com ele para ver se ele muda, só que ele não quer, mas eu não posso forçar a mudança Eu acho que não dele. existe isso. É uma coisa que tem que partir dele, ele que tem que mudar, né? Você lembra que os portões da mudança, Laura, só podem ser abertos de dentro para fora. Nunca É que são a abertos pessoa de fora mudou, para não dentro. tem como, né? É a Mas própria. eu rezo por ele, eu rezo para que ele. Isso, a oração é muito importante para auxiliar ele nesses momentos. Ele vai conseguir observar um dia, qualquer dia desse ele consegue observar, mas sua oração vai ajudar a amparar ele muito para ele conseguir fazer isso. Você não vai salvar ele dos problemas dele, já não salva ninguém com oração dos problemas que ela tem que passar, mas você ajuda a pessoa a se fortalecer, você ajuda a pessoa a abrir os olhos com a oração. Ora mesmo, continue orando por ele, por todos que você achar importante, continue orando. Pela sua esposa, por seus filhos, por você mesmo. E essas pessoas que você percebe essas dificuldades, precisava tanto mudar para as coisas mudarem para eles, ore por eles. É porque eu demorei para perceber o poder da oração, né? Mas quando eu voltei, quando eu me voltei mais nessa parte, eu comecei a perceber, a mudar o clima aqui em casa, melhorou no meu serviço, melhorou bastante. E eu Graças a também Deus. trabalho sou policial, né? Uhum. E quantas vezes que eu começar o serviço e rezar e ter um serviço tranquilo, e quando eu não rezava, dava bronca atrás de E o bronca. BO atrás, um atrás do outro. É, Que e, bom. então, hoje eu já tenho costume, eu levanto e já peço proteção. Isso. Eu chego em casa. Levanta sua oração. Não permita ir dormir sem oração. E não permita sair da cama sem a sua oração. É, então, que nem eu digo, eu levanto, peço proteção. Eu chego em casa, eu agradeço por ter chegado bem, né? Isso aí. Porque Graças a Deus. Que eu vi bom que que você já eu entendeu isso. Isso aí você vai ajudando as pessoas. Quem não quiser ouvir, né, não tem problema, ore por eles. A semente já foi plantada. Jesus já plantou a semente no coração de todo mundo, de todas as pessoas da terra, com seu amor, com seu sacrifício. Mas, com o tempo, essa semente vai germinar. E cabe a nós, se a pessoa, você percebe que a pessoa não está enxergando ainda, é igual aquele exemplo da criança que eu te dei, que não está enxergando ali o probleminha que ela tem que resolver de matemática. Ela não consegue enxergar aquilo. Ele é imaturo, não consegue ver. O orgulho ainda não deixa. Mas o Senhor sabe como quebrar o orgulho. Quem vai quebrar é o Senhor, não somos nós. A gente só ora. Não se esqueça disso, tá bom? tranquilo. Então vamos lá. Então vamos encerrar, Laura, que só está eu e você aqui mesmo. Ó, o Hélio pediu para passar para vocês atividades da semana. Depois eu coloco lá no grupo também, porque as meninas não puderam participar, né? Você já trouxe, trazer na próxima aula um caso de obsessão. Eu vou reforçar com as meninas lá, que a próxima vez é delas, que você já falou e a Yasmin já falou também, certo? Certinho. Ah, não. Então tá bom, então. Então era isso, depois a gente reforça lá no grupo as meninas para elas trazerem um caso. Hoje a Mona Lisa e a Heloísa não falou por que não veio, mas certamente elas devem explicar para o Wellington depois, né? Para ver se elas vão participar, como é que vai ser, né? E no mais, ficou tudo bem? Você quer perguntar alguma coisa? Não, ficou tudo jóia. Bem Então tranquilo. tá. Então tá. Vamos fazer uma prece para nós encerrar? Passou ligeiro, né? Oi, passou rápido, né? Mas já é 9h30. Eu não quero passar muito tempo, senão fica cansativo, Vamos né? da tua aula. Muito bacana. Ah, Vamos lá. então tá bom, deu para aprender um pouquinho, né? Gravar mais um pouquinho no coração. Amado Mestre Jesus, muito, muito, muito obrigado pela noite de hoje, pelo nosso aprendizado, reforço de aprendizado, que possamos guardar no nosso coração, Senhor,
e na nossa mente tudo que temos aprendido, que possamos exercitar esse aprendizado no nosso dia a dia. Muito obrigado. Oramos, Senhor, por todos os componentes desse grupo, que participaram ou que não participaram, pelo Hélito, nosso querido amigo que está em trabalho, a família dele, o Lauro, a família dele, a Yasmin, a família dele, e todos os outros membros desse grupo que não puderam participar hoje, eles e suas famílias, Senhor. Oremos por todos, pedimos em nome de todos que os ampare, os fortaleça, os proteja e os esclareça conforme a necessidade de cada um. E o Senhor sabe a necessidade de cada um, amado Mestre Jesus. Que seu amor possa resplandecer no coração de cada um de nós a cada dia que passa. Que possamos nos fortalecer por causa do seu amor e por causa do conhecimento. Sei que o Senhor é conosco hoje e sempre. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Nós te buscamos, mesmo com as nossas falhas, mas com anseio de melhorarmos, de mudarmos, de nos tornarmos melhores e mais felizes. E fazer sempre a vontade do nosso Pai que está no céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre.